Vamos lá, então, para a gente começar, eu não quero cansá-los, então eu quero ser bem rápida e objetiva aqui com vocês. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Quantos aqui, eu quero que vocês respondam mesmo, levantando as mãos, quantos aqui conseguem, no cotidiano, no seu dia a dia, ter uma visão mais ampla da vida? Quantos aqui conseguem enxergar assim, sabe, de maneira mais ampla? Faça assim com a sua mão. Aqui, aqui. Quantos de vocês, eu acredito que o restante, né? Mas eu vou fazer vocês levantarem a mão mesmo assim. Quantos de vocês não precisam focar naquilo e ficam ali fechados naquele objetivo e só conseguem ter a visão daquilo que foi lhe dado para aquele objetivo? Uma visão mais fechadinha. Quantos de vocês? Você que não levantou a mão está em cima do muro, certo? Ou tem metade, metade. Bom, eu e o Rô, nós temos as nossas diferenças, né? E uma delas é essa. Ele, por ser um líder visionário, né? Para quem não sabe o que é líder visionário, adaicollege.com.br vai entender, fica a dica, matrículas estão abertas. E ele sempre diz que a característica da minha liderança é uma característica de liderança estratégica. Né? Então, ele, por ser essa liderança mais visionária, ele consegue ver, ele ter esse olhar mais amplo. E o meu, por ser mais estratégica, chega, né, a visão dele e ele coloca, e eu consigo colocar no papel essa estratégia para a gente traçar e chegar no nosso objetivo. Mas isso faz com que eu tenha essa visão mais fechada. Então, quando chega, eu foco naquilo e vou. Né? E aí, cria essas diferenças entre nós, né? E ele vem me ensinando também, assim como eu também ensino ele, e a gente vai compartilhando os nossos conhecimentos, mas ele vem me ensinando a ter uma visão um pouco mais ampla, né? Isso não faz de nós melhores ou piores que ninguém, mas a gente tem que sempre ter um pouquinho de cada um, né? E ele me ensina a ter essa visão mais ampla, e ele fala, amor, em coisas mais simples da vida, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se nós vamos num shopping, né? E, enfim, eu estou determinada a fazer algo ali, eu fui por um objetivo, não fui só para passear, mas eu tenho um objetivo de estar ali. E aí, o que eu faço? Eu, né, acelerada, que toda mulher, a maioria né, tipo, tem um monte de coisa para fazer, eu vou focada, com mão dada nele, assim, e a gente vai. Eu não fico olhando para, às vezes, as pessoas que estão em volta, eu foco no que eu tenho que fazer, o caminho que eu tenho que fazer e chego lá. E aí ele já não, ele fica olhando assim o shopping todo, ele consegue ver todo mundo que está lá, reconhecer as pessoas. E aí às vezes ele fala, amor, você passou por essa pessoa, você nem cumprimentou, e ele me dá bronca, e eu falo, amor, eu nem vi quem era. E eu tenho mais essa característica, às vezes na igreja, enfim, né? E ele já não, ele consegue ver mais amplo. Um exemplo também do nosso cotidiano é às vezes na estrada, numa viagem. Eu foco no reto, eu acho que talvez isso seja uma má motorista, mas eu não sei, pelo menos eu dirijo, gente. Enfim, mas eu foco ali na minha frente, no meu alvo, naquilo que eu tenho que fazer. Ele já não, ele olha a paisagem, ele olha as montanhas enquanto ele está dirigindo, ele olha tudo que está em volta dele. Uma coisa, quando a gente vai para a praia, né, descendo a Serra da Anchieta, eu tenho pavor da Serra da Anchieta, aquelas curvas, aquele muro, os barrancos do lado. E ele sabe disso, mas aí o que ele faz? Ele vai bem do lado onde é o barranco, assim, sabe? Do muro, ao invés de pegar o lado da montanha, ele vai do lado do barranco, que ele fala que eu tenho que aprender a conviver com isso, né? E aí ele fica, amor, olha lá a paisagem, olha as montanhas, olha lá embaixo. Aí eu falo, amor, pelo amor de Deus, para de olhar para o lado, olha para frente. Você foca aí, porque qualquer deslize aqui, como você pode ficar olhando para o lado se a frente está aqui? Não dá. Então, é esse desespero que eu tenho de focar e ir reto nas coisas que eu tenho que ir. É lógico que esses exemplos são exemplos simples do nosso dia a dia, mas que nos determinam, né, a pessoa que nós somos, como nós conduzimos a nossa vida, como nós enxergamos a realidade da nossa vida. Eu não sei se todos vocês viram, mas ontem chegou até mim uma informação, um vídeo, né, na verdade, que eu acredito que a maioria tenha visto, porque foi um vídeo que viralizou e por um bom motivo, não é por um mau motivo, viralizou por um bom motivo. O vídeo daquele apresentador da Rede Globo do programa The Voice, do Thiago Leifert. Quantos aqui ouviram, assistiram aquele vídeo? Até que não foram todos, né? Mas foi uma boa parte. Nesse vídeo, gente, eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Eu assisti ontem e quando eu estava assistindo, Deus
e falou, né? É isso que faz sentido também com a sua pregação, com a sua ministração, daquilo que Deus ministrou ao meu coração. E olhem só, chegou até, né, a vida deles, a filhinha dele tem 1 ano, a filhinha do Tiago Leifert com a esposa, tem apenas 1 ano, pequenininha. E eles descobriram agora, num estágio muito avançado da doença, que ela tem câncer nos olhos. Um câncer que é muito raro, mas que está muito avançado porque eles não tiveram um diagnóstico precoce. E ele disse no vídeo que quando ele recebeu esse diagnóstico da filha dele, o mundo dele desabou. E ele só conseguia focar nessa má notícia. Ele só conseguia ter olhos para aquela notícia e para aquela situação da sua filha. E totalmente respeitável isso, né? Talvez se chegasse até nós uma notícia como essa, a gente também largaria o mundo para cuidar daquilo. Só que ele falou que naquele momento até ele abandonou o programa The Voice, abandonou toda a sua profissão para focar na sua filha. Só que ele disse que em um certo momento ele teve um estalo. E ele sentiu, e ele disse assim, se outra pessoa tivesse compartilhado e eu tivesse ouvido essa notícia de que existe esse tipo de câncer, que é diagnosticado precocemente em crianças, por uma visita ao oftalmo, porque às vezes a gente deixa de levar os nossos filhos a oftalmos, em médicos mais especialistas, quando eles estão mais velhos, né? Levamos no pediatra, mas levamos em especialistas quando eles estão mais crescidinhos. E não, a gente tem que levar também em oftalmos, em outros lugares, para poder fazer essa avaliação. E ele disse isso, se eu tivesse ouvido que teria essa doença, quais são os sintomas, quais são os primeiros sinais que essa doença está acontecendo, eu poderia ter diagnosticado isso precocemente, essa doença da minha filha, e ela não estaria num estágio tão avançado. E aí ele falou, apesar de gostar de ser um pouco mais privado, eu vou anunciar isso às pessoas. Eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas, para que essa informação seja alcançada e seja bênção, né? Ele não usou a palavra bênção, mas seja em benefício do meu próximo. Mesmo ele sem ser cristão, ele pensou em servir as pessoas. Ele pensou em ajudar as pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Quando chegou a notícia ruim até ele focou apenas na doença. Ele focou apenas na notícia ruim. O seu mundo desabou ali naquele momento. Mas quando teve um estalo em sua mente, ele conseguiu ver mais amplamente, ter um olhar mais amplo daquela situação e fazer daquilo, da sua dor, fazer daquele seu sofrimento, algo bom para outras pessoas. Algo de benefício para outras pessoas. Ele estava servindo outras pessoas. Mas, Tati, o que isso tem sentido com o que você vai ministrar? E eu quero falar para vocês hoje, a história que eu vou compartilhar bíblica hoje, é de uma mulher que sofreu por longos 18 anos, uma doença que só deixava ela olhar para um lugar só. Ela não conseguia ter esse olhar amplo, ela não conseguia enxergar mais nada além do chão. Ela só conseguia olhar o chão devido à sua doença. Essa história da mulher encurvada, que sofreu por 18 anos dessa enfermidade. E essa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia neste momento. Se você não está, você pode acompanhar pelo telão. Diz assim a palavra de Deus. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas,
cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que fala aos nossos corações. Obrigada, Jesus. Te peço por misericórdia que o Senhor me use. Eis-me aqui, Jesus, para que não sejam minhas palavras, mas que sejam as tuas. E que aquilo que o Senhor deseja ministrar, aquilo que o Senhor deseja curar, aquilo que o Senhor deseja libertar, possa fazer isso, ter esse efeito na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, como eu disse, o contexto dessa história que acabamos de ler é o seguinte: Jesus estava ali na sinagoga ministrando a palavra, ele estava ensinando a palavra, ele estava pregando, né? Quando então uma mulher chegou, e essa mulher é essa mulher que eu falei, ela andava encurvada há 18 longos anos da sua vida. Pela doença que ela tinha na coluna, a enfermidade que ela tinha na coluna, a única coisa que ela conseguia enxergar era o chão. Era a única coisa que ela conseguia. Ela não conseguia se levantar para ter um pouquinho do olhar mais alto. Ela só conseguia enxergar o chão. Há 18 anos ela não poderia contemplar as belezas da criação de Deus. Há 18 anos ela não conseguia enxergar sequer as estrelas, sequer o céu, sequer o sol, as árvores. Essa mulher, ela talvez não tivesse mais perspectiva de vida, de cura, de esperança. Imagina essa situação, se às vezes nós, por fazermos algum esforço ou trabalharmos, carregarmos alguma coisa, já sentimos dor na nossa coluna. Imagine essa mulher encurvada há 18 anos e levando a sua vida dessa forma, a dor que ela sentia, a vergonha que ela sentia. Mas, gente, olhem só, eu quero fazer que a gente reflita neste momento, a começar de agora. Percebam que toda a dificuldade que eu passei aqui para vocês, que essa mulher poderia se encontrar, essa enfermidade não fez com que ela tivesse como desculpa para não estar na casa de Deus. Ela estava ali no templo, ela estava, mesmo com toda a sua dor, mesmo com toda a sua dificuldade, ela estava ali no templo. Agora, eu quero refletir com vocês, quantos de nós muitas vezes nos encontramos em plena saúde física, mas negligenciamos de estarmos na casa de Deus por qualquer motivo. Eu não estou falando por motivos plausíveis, mas eu estou falando às vezes por qualquer desculpa. Uma visita que chegou na sua casa, um compromisso que você, esse daqui é melhor, eu vou ali, é rapidinho. Quantos de nós, com essa saúde, negligenciamos estar na casa de Deus? Um teólogo chamado John Charles, ele disse assim, que aquele que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia na semana, está despreparado para o céu. Porque o próprio céu não é outra coisa senão um eterno dia do Senhor. Se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não poderemos passar uma eternidade em sua adoração no mundo por vir. É exatamente isso. Se queremos alcançar o céu, temos que entender que também devemos dedicar, que seja um dia da semana ao Senhor, de estarmos aqui. E aqui eu não estou falando que a igreja online não seja uma verdade para nós, ela é tão real que é uma igreja filha nossa. Mas a igreja online, ela está aqui para servir as pessoas que não conseguem estar presencialmente na igreja. Não a mim, a você, que temos saúde para estarmos aqui, que temos a igreja perto da nossa casa para estarmos aqui, mas sim pessoas que não conseguem. Esse é só um parênteses para a gente refletir. Voltando ao texto, então, procurando e estudando sobre esse contexto, nenhum teólogo diz que há indicação de que essa mulher conhecia, acreditava em Jesus.
ela era uma religiosa, ela era judia, ela ia ao templo todas as vezes, mas ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem ele era, muito menos que ele era o Messias. Na verdade, foi Jesus quem a reconheceu. Foi Jesus que teve a iniciativa de a curá-la. Eu fico imaginando essa mulher chegando no templo com muitas pessoas ali, talvez, na verdade, com toda certeza, ela era a menor pessoa ali, porque ela fica pela metade, E às vezes, talvez ela sumisse no meio da multidão ali. Mas não importa, porque você não precisa aparecer para as pessoas. Quem te vê de qualquer forma, ele sabe onde você está. Jesus sabia onde aquela mulher estava, e aí ele chamou ela ao seu encontro. Ele disse para ela se levantar e ir até ele. E então ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou, ela foi curada daquela enfermidade. Repare que Jesus declarou a cura sobre ela e depois impôs as mãos sobre ela. Só que quando Jesus fez isso, ele quebrou alguns princípios da religiosidade judaica, provocando então uma indignação muito grande do chefe da sinagoga, do líder dos fariseus ali. Ele estava indignado por 2 motivos. Primeiro, porque Jesus estava curando no dia de sábado. E segundo, porque Jesus estava também quebrando um princípio do puro e do impuro. Para quem não sabe o que é o princípio do puro e impuro, é o seguinte: Jesus, que é puro, toca no impuro e ficaria impuro pela religiosidade. Mas com Jesus é totalmente ao contrário. Ele que é puro, toca no impuro e a pessoa é purificada. Com Jesus é assim. E então, Jesus havia quebrado esses 2 princípios, curado no sábado e rompido essa religiosidade, esse princípio do puro e impuro. E aí, então, Jesus respondeu ao chefe das sinagogas que estava ali tumultuando aquela situação. Não estavam felizes pela cura, percebe? Não estavam felizes pela cura da mulher, mas estavam preocupados com a religiosidade. Muitas vezes nós não nos alegramos com a felicidade do próximo, mas nos preocupamos com religiosidade, se está correto, se não está. Jesus, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu coração. Ele estava preocupado com o coração daquela mulher. E ele disse então, hipócritas. Nós lemos isso. Jesus diz hipócritas, e ele não diz no singular. Ele não estava falando apenas com aquele chefe daqueles fariseus. Ele estava falando com todos aqueles homens que estavam concordando com o que o chefe dos fariseus estava dizendo, com o que o líder da sinagoga estava dizendo. Ele coloca isso no plural. E ele se remete a todos aqueles que estavam balançando a cabeça e concordando. É mesmo, ele está errado de curar no sábado. E olhem só que interessante. Jesus, ele respondeu à hipocrisia daqueles religiosos também com a lei. Eles vieram acusando Jesus na lei e Jesus responde a eles com a lei. E ele diz, olha só, vocês estão me criticando, basicamente era isso, porque eu rompi a lei, ou quebrei, ou descumpri a lei. Mas e vocês que estão desamarrando os seus bois, desamarrando os seus animais, carregando os baldes de água para dar a água para os seus animais? Será que isso não era proibido? O esforço, o trabalho, não era proibido para os judeus no sábado? O sábado não era o dia do descanso? É então que Jesus diz naquele momento, se os animais podem receber tais cuidados, quanto mais uma filha de Abraão pode ser liberta dos laços de Satanás no sábado. Que Jesus estava dizendo, será que esses animais são mais importantes do que essa mulher? E Jesus quebra esses princípios de religiosidade também com a lei. E o resultado disso, dessa repreensão, o resultado da cura daquela mulher foi duplo. Porque os adversários que estavam de Jesus em conformidade com aquele líder, eles realmente agora se envergonharam. Disseram, é verdade, estamos errando. E aí eles se envergonham. A Bíblia diz que o povo se alegrou juntamente com aquela mulher. Agora, olhem só, voltando o foco, então, para aquela mulher, o ponto principal
sobre essa cura, sobre esse texto, é bem mais profundo do que a enfermidade que atormentava aquela mulher, do que aquela cura física. Ela tinha ali um ponto principal também de algo espiritual e de algo emocional sobre aquela mulher. E é verdade isso, porque Jesus faz primeiro um pedido para ela. Vem até aqui. Jesus pede para que ela se aproximasse dele. Jesus a chama. Ela teve que dar o primeiro passo. Ela teve que sair do seu lugar e se encontrar com Jesus para receber a sua bênção. E eu vejo aqui que essa atitude dessa mulher, simbolicamente, ela abre um caminho de esperança e de fé até chegar em Jesus. Ela se levanta e faz a sua ação de fé. Talvez cheia de dúvidas. Será que eu vou ser curada? Será que vai tirar essa dor que eu estou sentindo? Talvez sim. Eu fico imaginando, gente, ela não conseguia nem ver quem estava chamando. Ela não conseguia contemplar o rosto de Jesus ali naquela hora, porque ela só conseguia olhar para o chão. Mas aquela mulher, mesmo assim, colocou um restinho da esperança que tinha dentro dela, naquela voz que a chamava, numa voz doce, doce que a chamava, e foi até ele como um passo de fé. E é isso que Deus faz conosco. Eu não sei se chegou até você um problema terrível. Eu não sei se chegou algo como um desemprego. Eu não sei se chegou algo como um diagnóstico de alguma doença. Eu não sei se é o seu casamento. Eu não sei se é o seu relacionamento familiar. Eu não sei o que chegou até você. Mas eu não preciso saber. Nós, pastores da ADAI, não precisamos saber, porque aquele que conhece o seu coração, ele sabe do problema que você está passando. Talvez você venha aqui todos os domingos na igreja e você pode falar assim, nossa, mas ninguém me vê. Mas não importa se nós não estamos te vendo, Jesus está te vendo. Jesus sabe quais são os seus sonhos, Jesus sabe qual é a sua dificuldade. Se algum diagnóstico chegou até você, se alguma notícia ruim chegou até você, um problema terrível chegou até você, tirando a sua esperança, talvez te fazendo ficar encurvado emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, que não consegue ver um futuro, não consegue enxergar, impedindo que você siga no seu destino, siga na sua missão, você não consegue enxergar razão mais. Eu entendo e não estou menosprezando o seu problema. Talvez ele seja muito difícil mesmo. E ele está te puxando para baixo. Ele está te puxando para ter uma única visão, a visão do seu problema. Ele não está te deixando enxergar futuro nem esperança. O máximo que você está conseguindo alcançar é como administrar esse sofrimento. Mas o que eu quero te dizer hoje, o que eu vim te dizer hoje, é que Jesus tem muito mais para o seu futuro do que uma adaptação ao seu sofrimento. Jesus, ele quer levantar o seu olhar. Assim como ele levantou daquela mulher, ele quer te dar uma esperança, ele quer te dar uma razão nova pela qual viver. Aquela mulher era religiosa, mas ela não conhecia Jesus. Às vezes nós podemos estar todos os dias aqui, de uma forma religiosa, cumprindo os nossos deveres religiosos, mas talvez a gente não conheça Jesus como devemos conhecer, de uma forma abrangente, de uma forma mais íntima. Talvez você cumpra com o seu papel de cristão sendo religioso, mas será que você tem esse relacionamento de intimidade com Cristo? Você diz que Ele é o Deus da sua vida, mas o seu problema parece ser maior do que Ele? Será que esse tem sido o seu dia a dia com Cristo? Como tem sido o seu relacionamento? Ele deseja que você entregue de forma abrangente esse relacionamento para Ele. Que todos os seus problemas, todas as suas visões, todas as suas decepções, todas as suas frustrações sejam entregues a Ele. É somente Ele que pode resolver. É somente Ele quem pode te dar um outro olhar para aquela situação. Por isso eu quero que você reflita
Como é que você está vendo Jesus? Com um simples ensinador da palavra, como aquela mulher chegou naquele templo? Como é que você reage a Ele? Quem é Jesus para você? Será que Ele está vinculado a esse ritual religioso? Ou Jesus para você é uma pessoa verdadeira, que transforma seu lar, transforma sua vida, transforma sua casa, te faz experimentar e viver milagres diários com Ele? Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade. Esse é o Jesus que nós pregamos aqui todos os dias. A gente não consegue, talvez, tirar todos os seus problemas, mas Jesus, Ele está aqui para carregar os seus problemas com você, para ficar leve esse fardo, para experimentar esse alívio, para experimentar essa retirada de fardo pesado da sua vida, de talvez você só ficar olhando para baixo, de você não ter outra visão a não ser o seu problema. Isso é preciso que você se aproxime de Jesus. É preciso que você levante e dê um passo em direção a Jesus. Há de você também uma ação. Faça isso hoje. Ouça a voz de Jesus te chamando. Assim como aquela mulher ouviu Jesus chamando. É uma voz doce. Peça a Ele: Jesus, deixa o meu ouvido sensível para ouvir quando o Senhor está me chamando. Que não seja mais rituais religiosos aqui, mas que eu consiga ouvir a Tua voz. Que eu consiga me levantar e que eu consiga ver, abrir os meus olhos para tudo o que eu preciso ver. Comece então a ter uma visão mais ampla dessa situação. Comece a olhar em seu redor. Comece a ver na estrada a natureza, a criação de Deus. Comece a ver as coisas bonitas mais do que o seu medo. Como eu disse no começo, eu fico com medo na estrada, na serra. Mas o Rô está ali do meu lado para mostrar que não é um medo, mas olhar a criação de Deus. Há algo mais lindo para você enxergar do que o seu medo e o seu problema. Que você possa ter essa visão. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você está passando e Ele é poderoso para resolver o que você está precisando. Ele sabe quando você está cansado. Aquela mulher se encontrava cansada, eram 18 longos anos, a Bíblia diz. A Bíblia ressalta que eram longos anos. Imagina você passando por uma luta há mais de 18 anos. Aquela mulher estava cansada, talvez você esteja cansado da sua luta. Mas Ele sabe exatamente que você está cansado. Ele sabe exatamente onde você está. Na estação da vida que você está, e Ele sabe como te ajudar, mas Ele precisa que você o ouça e que você levante em direção a Ele. Sabe por que Ele sabe da nossa dor? Porque Ele viveu neste mundo, Ele se revestiu de carne e habitou entre nós para nos salvar. Ele sabe daquilo que nós sentimos, Ele conhece o nosso coração, mas Ele cumpriu o seu propósito e a sua missão, e Ele nos ofereceu força. Ele nos ofereceu coragem para também cumprirmos a nossa missão, o nosso propósito, a nossa corrida. Eu quero dizer para você que mesmo que a vida esteja te puxando para baixo, que mesmo que os problemas que chegaram até você, situações que chegaram até você estejam te puxando para baixo, o seu olhar e não te possibilitando de enxergar ou de olhar o que está ao seu redor. Minha oração é que você decida dar um passo em direção àquele que pode levantar o seu olhar hoje. Aquele que pode ampliar o seu olhar hoje, aquele que pode realizar milagres em sua vida, na sua família hoje. Aquele que pode mostrar beleza em situações que a princípio para você não tem mais beleza. Minha oração é que você então ouça Jesus, levante-se e veja o que Ele está te proporcionando. Nosso Deus é bom demais para você não acreditar nele. Nosso Deus é bom demais para você colocar o seu problema pensando que é maior do que o seu Deus.
As misericórdias dele são boas demais para você não experimentar. A bondade dele é boa demais para você não vivenciar isso. Pare de sofrer, pare de se prender a coisas tão pequenas perto do que aquilo que Deus quer que você viva. Ele quer que hoje você experimente o milagre na sua vida. Ele quer que você experimente as misericórdias sobre a sua vida. Ele quer que você experimente a bondade dele sobre a sua vida. Talvez você vai sair daqui hoje sem a resposta que você veio buscar ou que você tem buscado há 18 longos anos. Talvez você continue sem essa resposta. Mas eu quero profetizar para vocês que eu não vim aqui à toa. Eu vim aqui para profetizar através da palavra de Deus que você vai sair daqui com um olhar diferente para a sua dificuldade. Você vai sair daqui com um olhar de amplitude para a sua dor. Você vai enxergar e ver que há beleza mesmo na dor, que há esperança mesmo na dor, que há fé mesmo na dor, que há alívio mesmo na dor. Sabe por quê, gente? Porque eu creio, e a minha oração é que vocês creiam também, que o maior milagre que Deus pode operar nas nossas vidas não é só o milagre físico de uma cura, mas é um milagre dentro da nossa alma. O maior milagre que Deus pode fazer em nós é fazer com que a gente conheça a Ele intimamente, nos proporcionando essa experiência, porque o restante, isso vai ser consequência de um relacionamento de intimidade com Ele. Ele sabe o que você precisa e Ele vai te dar, mas o primeiro passo que Ele quer é construir a sua alma, é construir o que há dentro de você. É esse relacionamento de pai e filhos. Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Abba Pai, é o nosso paizinho, que sabe tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos. Nós sabemos muito que o nosso Deus é poderoso. Se eu perguntar aqui para vocês, vocês vão saber que o nosso Deus é poderoso, porque Ele que criou tudo o que há, o céu, a terra. Não há como não olhar para o mar e não ver a grandeza de Deus. Mas será que quando chega um problema na nossa vida, a gente consegue enxergar esse poder de Deus ou a gente menospreza o poder de Deus sobre as nossas vidas? O nosso problema fica maior que o nosso Deus. Mas hoje chega disso. Hoje Deus quer te dar esse milagre de entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você precisa. Ele é um Deus que operou o milagre naquela mulher que há 18 anos sofria. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, mas hoje Deus quer te dar um basta nesse sofrimento. Uma perspectiva nova. O Deus que fez maravilhas no passado, que curou essa mulher, levantou o seu olhar, é o mesmo que faz hoje e é o mesmo que continuará fazendo maravilhas. Esse é o nosso Deus. Essa é a minha oração. Que você entenda que esse é o Deus que quer se achegar até você. Não é um Deus que apenas te dá coisas, mas é um Deus que salva a sua vida, que salva a sua alma, que te traz paz em meio à guerra, que te traz alegria em meio à tristeza, que te traz consolo em meio à dor. É esse Deus que Ele quer ser para você. Ele não quer ser só um presenteador de coisas boas nessa vida, mas Ele quer ser o seu Pai, o seu Abba, o seu paizinho. Eu quero orar por vocês neste dia. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, Pai, muito obrigada. Obrigada, Jesus, porque há tantos anos atrás o Senhor fez maravilhas, mas o Senhor também continua fazendo. E eu creio, Deus, que o maior milagre que o Senhor pode operar aqui hoje é a nossa cura na alma. Senhor, entendemos que o Senhor é poderoso para cuidar de nós, para entrar nesse relacionamento conosco e saber que estamos aqui mesmo quando ninguém nos vê. Mesmo quando nos sentimos tão solitários, o Senhor está nos vendo. Pai, eu fico imaginando, Deus, a tristeza dessa mulher, a solitude dessa mulher. Mas, Deus, o Senhor a encontrou.
O Senhor a chamou para perto, o Senhor operou maravilhas, o Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor trouxe liberdade a essa mulher, e é isso que o Senhor está derramando aqui hoje. O Senhor está derramando cura, cura física, cura na alma, cura familiar, cura, Senhor. O Senhor é um Deus que opera maravilhas, e nós cremos nisso, e declaramos que cremos em Ti. Nós queremos Te agradecer por tudo. Obrigada, Deus. É isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém.